Munir pergunta a seu irmão se ele sabe por que Nezir os convocou. Azim diz que não. Seu chefe perdeu a confiança nele e não fala mais com ele. Sua diz a Munir que deve ter descoberto o que eles fizeram. Munir diz que isso é impossível, pois na festa houve muitos problemas para eles terem oportunidade de conversar. Sua diz que está com um pressentimento muito ruim e eles entram na casa. Nezir os recebe em uma pequena sala e diz que a música que ouve o lembra que ele não pode perdoar, muito menos esquecer, e é por isso que estão todos lá hoje. Ela gostaria de poder esquecer a morte de Mert, mas tem medo de esquecer todos os dias de completa felicidade que passou com seu filho. Nezir se levanta e se aproxima de Sua. Ele diz ao velho careca que ele é um homem que sempre cobiçou o dinheiro, mas nunca valorizou a vida. Em vez de devolver a essas crianças o que não lhe pertencia, ele guardou para ficar ainda mais rico. Nezir se vira e ordena que Azim mate Sua. Azim, sem pensar, pega sua arma e atira nele. Sua cai no chão enquanto vemos que há uma ligação de Sirin em seu telefone. A louca está desesperada. Nezir diz a Azim que o protegeu quando Sua o deixou na rua, ele confiou sua vida nele. No entanto, ele sabe que foi ele quem deu sua localização à polícia naquela noite. Além disso, ele conversou com a advogada, ela o traiu para salvar seu irmão, o mesmo que o traiu anos atrás ao difamá-lo e dizer que ele era ladrão. Azim aceita toda a culpa. Nezir diz-lhe que aprecia a lealdade que lhe tem tido e que lhe dará uma última oportunidade para o convencer do seu erro. Ele ordena que ele mate seu irmão Munir desta vez. Azim está com a arma na mão. Munir olha para ele e pede que ele o perdoe do fundo do coração. Azim aponta a arma para ele e diz que o perdoa. De repente, Azim muda a direção da arma e aponta para Nezir, que não diz nada e sorri. Azim atira direto no coração de Nezir, que cai no chão, lembra de seu filho Mert e fecha os olhos. Finalmente, Azim olha para o irmão, aponta a arma para sua cabeça e atira em si mesmo. Munir o recebe nos braços enquanto ele grita e chora pelo irmão. Atis e Seida cuidam de Bahar e dizem que ela não parece muito bem, e também tentam convencê-la de que deveriam ir ao hospital para que Yale a examinasse. Bahar diz que está um pouco tonto, mas está tudo bem, ele irá até a mãe para que eles se acalmem. Ela sai do prédio com Atis e elas caminham um pouco. Ao longe eles veem que Sarp volta com as crianças da escola, que, ao verem a mãe, a cumprimentam sorrindo. Bahar está muito pálida, não se sente bem e desmaia repentinamente. Arif, Sarp, Atis e as crianças correm para ajudá-la. Sarp a pega nos braços e a coloca em um carro que Arif mandou trazer rapidamente. Todos entram no carro com urgência e pedem ao amigo de Arif que leve as crianças até Seida. Eles não param de chorar incontrolavelmente. Seida os recebe e ao subir as escadas entra uma chama de Henry, que a avisa que ela não encontra Arda em lugar nenhum. Seida não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, Arif dirige o carro em alta velocidade para chegar ao hospital. Ao seu lado está Tice e atrás dele estão Sarp e Bahar nas pernas. Ele pede para a esposa acordar, pois precisa ver o quanto a ama. Arif se vira para olhar para Sarp e sem perceber ele bate com força o carro em outro. Todos estão ilesos e tentando entender o que aconteceu. Porém, o carro acabou bem no meio de um longo cruzamento e quando eles recuperam a consciência só conseguem ver que um enorme caminhão se aproxima deles. O caminhão leva o carro inteiro à sua frente e o deixa completamente destruído. Vários transeuntes ligam para os serviços de emergência e afirmam que parece haver pessoas mortas dentro do carro. Fim da segunda temporada. Bahar entra no palco e está vestida com muita elegância. Ela se apresenta e diz ao público que está ali para contar sua história, a história de uma mulher que cada vez que cai se levanta ainda mais forte. Enquanto ela fala, vemos a destruição causada pelo terrível acidente. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que a vida é um campo de batalha onde o importante não é nunca cair, mas sim levantar-se novamente. Arif é o único que os paramédicos conseguem conscientizar, embora ainda muito atordoado pelo golpe. Ele observa enquanto os demais são colocados em maçãs e devem ser transferidos com urgência para o hospital. Bahar conta que percorreu um longo caminho com seus dois filhos, cujos nomes são Nizam e Doruk. Sua mãe Atis abandonou seu pai e ela quando tinha 8 anos, sentiu ódio por muitos anos por causa disso, mas então ele conseguiu entender por que fez isso com eles.
Ela se apaixonou perdidamente por um homem e quando seu pai descobriu, ele não aguentou e cometeu suicídio. Bahar diz ao público que ela é uma mulher comum com sonhos e objetivos. Ela começa a contar outra parte de sua história enquanto observamos os bombeiros tentando tirar Sarp do carro. Bahar conta que um dia ela se apaixonou por um homem chamado Sarp Sesmeli. Eles se amavam muito e se casaram, eram muito felizes, mas ele nunca pensou que essa felicidade acabaria tão rápido. A vida não termina como os contos de fadas. Um paramédico se aproxima de Arif e pede que ele o acompanhe até a ambulância para examiná-lo. Arif está em estado de choque e apenas anda e senta na traseira de uma ambulância. Ele sabe que há alguém próximo a ele deitado em uma maca, mas Arif apenas olha em volta. De repente, ele cai em si e percebe que essa pessoa é Bahar. Arif começa a gritar e implorar pela vida de Bahar enquanto chora inconsolavelmente. A voz de Bahar diz que quando ela ficou doente, seu filho lhe disse que as mães nunca morrem. Pelo contrário, eles sobrevivem. Naquele momento, vemos a Tice recebendo eletrochoque para salvar sua vida. Nizam e Doruk estão sentados em frente ao refeitório de Ari. Eles são cuidados por Talat, amigo de Arif. Doruk diz à irmã que a mãe deles não morrerá porque ela prometeu a ele que não os abandonaria até que ela fosse uma mulher velha. Doruk então pergunta à irmã quando Seida virá buscá-los. Nizam responde que não sabe, pois disse-lhes que iria para Arda, mas não voltou. Ao mesmo tempo, Seida está em um táxi chorando incontrolavelmente pelo desaparecimento do filho. Ela está muito desesperada a caminho do local que Henry a enviou. As 3 ambulâncias que atenderam o acidente estão presas no trânsito e não conseguem avançar. Um dos paramédicos avisa ao motorista que se não chegarem ao hospital agora perderão a mulher. Esta é a Tice. Sem saber, Sirin entra em um táxi e fecha a janela do carro dizendo que não suporta o barulho das ambulâncias. Enver está trabalhando na oficina da casa. O telefone toca e quando ele atende recebe a terrível notícia do acidente. Enver não consegue nem desligar o telefone e desmaia de choque. Sirin chega na casa de Peril muito irritado, pois sabe que foi ela quem enviou as fotos para Henry. Peril permite sua entrada e Sirin caminha em direção ao jardim. Ela reclama com ele porque ele mandou as fotos para Henry. Talvez ela goste de ver como seu relacionamento está arruinado. Peril responde que não pode negar que foi divertido. É a mesma coisa que ela sente toda vez que machuca pessoas de quem não gosta só por diversão. A maluca ondulada ameaça dizendo que vai fazê-la pagar por isso. Depois pergunta onde está sua Peril e ela diz que não sabe. Se quiser pode tentar ligar para ele, embora tenha certeza que ele não vai responder. Sirin pergunta por que ela não faz isso e Peril conta sobre seu acordo com o pai. Ela vai morar fora do país se ele não tiver contato com ela novamente. Sirin diz que ela pode rir o quanto quiser, mas logo a deixará sem um tostão. Além disso, ela pode ir à polícia e contar que mudou a identidade de Sarp, sem contar todos os crimes que ele cometeu. Peril diz-lhe que pode fazê-lo se quiser, mas não se deve esquecer de contar o incidente no barco, como culpou um homem pelo assédio e o mandou para o fundo do mar. Sirin jura que quando ela sair do país se casará com o pai e lhe fará uma ótima companhia. Nesse momento, uma funcionária avisa Peril que eles precisam do telefone com urgência. Peril manda Sirin sair de casa e atende. Quando Sirin sai ouve um grito alto de Peril que chora sem parar. Vários policiais estão na mansão de Nezir recolhendo os corpos. Munir sai na companhia de um policial com o coração partido pelo irmão. Olhando para o kit de jardinagem que Nezir deu a Doruk, caído bem ao pé de algumas rosas, Sirin tenta ligar para sua, mas todos os seus pertences estão nas mãos da polícia. Enver se levanta e com esforço se senta e toma um de seus medicamentos. Aí ele sai de casa e anda o mais rápido que pode, ainda se sentindo muito mal. Bahar diz que no final ela acabou amando o homem que ela odiava por ter tirado sua mãe dela. Aquele homem se tornou seu pai e se você o conhecesse perceberia o grande coração que ele tem. Enver consegue pegar um táxi, que o leva rapidamente ao hospital. Ele entra em uma cadeira de rodas e vários médicos pedem que ele se deixe examinar, pois ele não parece muito bem. Enver diz com raiva que a única coisa que ele quer saber é onde está sua esposa Tice Sarikadi. Yale entra no quarto do hospital e ao vê-lo eles se abraçam. Pouco depois, Yale vai até a sala onde está Arif, que lhe pergunta como estão os outros. Yale diz que eles devem se preparar para o que está por vir porque estão em estado crítico.
Arif pergunta se ele realmente já descobriu e Yale responde que sim, ele está no hospital, mas acha que a única ferida é a Tice. Ela teve um ataque e deram-lhe alguns analgésicos, agora estão em observação. Arif informa que no carro eles estavam a caminho do hospital porque Bahar havia desmaiado. Yale agradece pela informação e sai da sala. Vemos que Sirin chega em casa, mas pouco antes de bater na porta recebe um telefonema de Yale, que o informa sobre o acidente. A louca ondulada fica chateada e grita que não se importa com o que acontece com Bahar, mas quer saber se sua mãe está viva. Sirin começa a chorar e corre desesperado para o hospital. Então Yale liga para Seida que pergunta como está Bahar, e Yale conta a ela o que aconteceu. Eles estão vivos, mas apenas Arif saiu ileso. Os outros agora estão em cirurgia porque seu estado é grave. Seida não aguenta tudo o que está acontecendo. Ela avisa que não está com os filhos de Bahar agora, pois seu filho desapareceu e está a caminho de outro lugar. Seida deve desligar a ligação porque chega ao local onde está em contato com a polícia. Ela, chorando, pergunta o que aconteceu e um policial pede que ela lhe mostre uma foto da criança. Henry diz que não tem, mas Seida procura em seu telefone e mostra a foto mais recente tirada hoje. Henry pede que ele não se preocupe, pois Arda só deve estar escondida em algum lugar próximo. Seida com raiva diz a ele que isso é tudo culpa dele. Ele está parado ali e ela nem procurou por ele. Ela começa a gritar o nome do filho em todos os lugares. Ao mesmo tempo, vemos que Arda se escondeu no trailer de um caminhão que carrega caixas e que começou a se mover. Ele já está longe. Sirin corre para o hospital e encontra Yale. Ela pede que ele se sente e avisa que sua mãe está em cirurgia. Pode demorar muito porque ele tem lesões internas graves, então você terá que ter paciência. Yale afirma que um dos melhores cirurgiões do país está realizando a cirurgia e eles deveriam considerar isso um bom sinal. Sirin começa a chorar ainda mais e abraça a doutora Yale. Depois pergunta onde está seu pai, e Yale diz que tiveram que colocá-lo para dormir para que ele se acalmasse. Sirin pede que ele conte como aconteceu o acidente. Enquanto Yale fala, Sirin vê Arif se aproximando em uma cadeira de rodas. Ao vê-lo, ela corre até ele e começa a bater nele com força até ele cair da cadeira. Todos tentam separá-los, até Kisme. Sirin grita com Arif que ele é o culpado de tudo. Como é possível que ela tenha ficado apenas com alguns arranhões durante a morte de sua mãe? Provavelmente feitos de propósito por ciúme para que ela pudesse separar Sarp de sua irmã. Inver sai para o corredor e consegue ouvir tudo. Sirin corre em sua direção, mas Inver fica surpreso ao ver Arif e pergunta o que ele está fazendo ali. Todos permanecem em silêncio e Inver pede para saber a verdade. Pouco depois vemos que Inver está de volta à cama e lhe deram um pouco mais de analgésico para que ele lhe conte a verdade. Ele pede a Yale que não lhe dê mais remédios porque quer estar ciente de tudo o que acontece, mas Yale diz a ele que é melhor continuar assim. Inver então pede que tragam Arif para seu lado, pois há uma cama vazia para que possam fazer companhia um ao outro. Sirin começa a discutir, perguntando por que ela iria querer ter aquele assassino ao seu lado. Yale pede que a louca saia daqui a pouco e informa que a saúde de seu pai também é muito grave, tanto que ele pode sofrer um ataque cardíaco. Ataque a qualquer momento, então é melhor não causar transtornos ou maus momentos. Sirin, surpresa, diz que não achava que um ataque cardíaco pudesse acontecer novamente e está com muito medo. Yale pede que ele aceite apenas os desejos de seu pai de agora em diante, sem discutir. Então ela pede que Arif o coloque no mesmo quarto que Inver. Seida está com Henry procurando Arda em uma estrada e um carro quase a atropela. Henry pede que ela se acalme, mas Seida simplesmente não consegue. Ele recebe uma ligação da avó de Arda, mas Seida pede que ele não atenda. No entanto, alguns segundos depois, a mãe de Seida liga para ela. Ela avisa a Henry que sua mãe não ligaria para ela se ela não estivesse angustiada. Ela também decide não atender. No hospital, Arif foi transferido para o mesmo quarto onde está Inver. Kisme o acompanha, mas ele deve atender algumas ligações relacionadas ao acidente e sai do quarto. Inver olha para Sirin que pede desculpas a Arif por seu comportamento. Arif diz que ele realmente não consegue se lembrar de nada do que aconteceu. Ele pode estar certo e foi tudo culpa dele. Inver pede para ele não dizer isso e pergunta a Yale se ele sabe como estão as crianças. Yale responde que Seida não está com eles porque, segundo ela lhe contou, está desaparecido seu filho, que está cuidando de Nizam e Doruk Etalat.
Enver pede a Sirin que vá para casa e cuide dos sobrinhos, mas ela não deve contar nada sobre o acidente. Você só precisa dizer a eles que todos têm estado muito ocupados ultimamente. Sirin diz que ela está bem e pede ao pai que ligue para ela assim que souber algo sobre sua mãe. Enver diz que sim e Sirin vai embora. Ao mesmo tempo, vemos que Kisme liga para Yusuf e conta sobre o acidente. O velho cocoliso sai correndo do refeitório onde estão Talat e as crianças e avisa que Arif sofreu um acidente de carro, por isso precisa ir com urgência ao hospital. Yusuf também diz que felizmente seu filho não está tão gravemente doente quanto as outras pessoas que estavam no carro. Os médicos não têm certeza se sobreviverão, as crianças estão em estado de choque. Talat diz que eles estavam no carro a caminho do hospital para levar Bahar. Yusuf diz com raiva que, como sempre, a culpa deve ser daquela mulher e diz que irá embora agora. Nizam tenta impedi-lo e pede que ele os leve com ele, mas Yusuf não escuta e vai embora. Nizam e Doruk fogem, mas logo colidem com sua tia Sirin. Por outro lado, vemos Bahar, Atis e Sarp ainda em estado grave em plena cirurgia. Sarp tem um sonho em que ele e Bahar estão vestidos como se fossem se casar. Sarp beija a testa de Bahar, diz o quanto o ama e pede que comecem uma nova vida juntos. Bahar sorri, mas se vira e caminha em direção a Arif. Eles se dão as mãos e caminham juntos em direção ao altar acompanhados pelas crianças. Sarp é parado por Enver e Atis e não pode fazer nada a respeito. Vemos que ele consegue mover um braço mesmo estando inconsciente e eles o tiram da sala de cirurgia em uma maca. Sirin está no apartamento de Bahar com os sobrinhos e manda que vão para seu quarto. As crianças ficam perguntando a ela sobre o que aconteceu, mas a furiosa Vavi Crazy diz que tudo o que ela sabe é que Sarp saiu da cirurgia, mas sua mãe e Bahar ainda estão lá. Doruk pergunta se cortam pessoas em cirurgias e Sirin gritando responde que sim, deixam cortes muito feios. Nizam olha para o irmão e esclarece que a única intenção da cirurgia é curar as pessoas. Sirin recebe um telefonema de Enver que lhe diz que Bahar já saiu da terapia intensiva. Infelizmente, eles ainda não sabem nada sobre Atis porque ele ainda está em cirurgia. Ele pede que ela dê o telefone aos netos. Sirin não consegue acreditar que recebeu boas notícias de Bahar, mas não de sua mãe. Ela dá o celular para Nizam, que escuta seu avô lhe contar que sua mãe está fora de perigo. Ele diz que deveria desligar e se despede. Nizam conta a novidade ao irmão e os dois pulam de alegria enquanto Sirin chora sentado na sala. Arif conversa com Kisme e conta o quão pouco ele se lembra. Kisme diz a ele que uma testemunha afirmou tê-lo visto passar por um sinal de pare. Arif fica um pouco chateado e pergunta a Kisme o que ele planeja fazer então. Yusuf entra na sala e pede ao filho que confie na irmã. Kisme diz a Arif que se algo de ruim acontecer com algum dos 3 feridos, ele terá sérios problemas. Arif grita com ele que está disposto a aceitar quaisquer consequências, já que era o motorista. Ele sabe que é o único culpado. Kisme pede que ele se acalme e conte a verdade no dia em que for ao tribunal, e é que ele não se lembra de nada. Kisme entra na sala com Yusuf e diz a ele que na verdade não há uma testemunha, mas 2. Ele não disse nada ao irmão porque sua reação poderia ter sido pior. Yusuf pergunta se ele cruzou o sinal vermelho então. Kisme responde que sim, embora o que importa é que eles terão que ser pagos para não o traírem. Yusuf pergunta o que vai acontecer com todas as despesas, o hospital, o carro em que estavam, quem vai cuidar de tudo isso. Kisme não diz nada e pede que ele volte para casa. Ela caminha pelos corredores até encontrar Yale e pergunta como tudo evoluiu. Yale diz a ele que Sarp e Bahar saíram da cirurgia, mas Atis ainda está lá dentro. Kisme pergunta o que aconteceu com a mulher com quem Arif colidiu antes de bater no caminhão, e Yale diz que ela só teve algumas costelas quebradas, mas sua situação não é grave. Kisme diz que investigou a mulher. Ele sabe que o nome dela é Fazilha e pede para deixá-lo falar com ela, mas Yale diz que não é possível e lamenta não poder ajudá-la. Em uma mansão vemos que um homem cadeirante se dirige para um quarto onde o telefone toca insistentemente. Quando a pessoa ao telefone atende, pergunta qual é a sua relação com Dona Fazilha. O homem responde que é filho dela. Ele é informado do acidente de sua mãe e desliga a ligação.
Na televisão você pode ver que o noticiário informa sobre o acidente e o estado de saúde da senhora Fazile, que se revela ser uma famosa escritora turca. Enver também viu a notícia junto com Arif e decide ir até a sala onde está Fazile. Ele se apresenta e conta a ela que sua família esteve envolvida no acidente. Foi apenas para desejar-lhe uma rápida recuperação. Fazile apenas olha para ele e manda que ele vá embora. Enver, surpreso, diz que está bem e vai embora. Seida e Henry estão em uma delegacia e perguntam como está indo a busca pelo filho. Um dos policiais responde que ainda estão trabalhando nisso e quando tiverem novidades avisarão. Enquanto isso, o caminhão onde Ardo está escondido chega ao seu destino e o motorista o estaciona em um armazém. Ao sair, abre o trailer e percebe a criança e fica surpreso. Alguns segundos depois vemos o homem ligando e informando a outra pessoa sobre o menino que encontrou em sua caminhonete, só deu água para a criança, não diz uma palavra. Ele também diz que não pode chamar a polícia porque eles vão pensar que ele o sequestrou. Ele finalmente diz que vai pensar em algo, desliga a ligação e encara Arda. Sirin, triste e preocupado, pega o telefone e liga para seu pai. O telefone de Enver está tocando, mas ele está dormindo. Então Arif decide atender e ao ouvir Sirin grita com ele, exigindo que ele lhe diga se sua mãe está fora de cirurgia. Arif diz que ainda não sabe, mas que ligará para ela quando souber de alguma coisa. Sirin começa a gritar bem alto que não precisam de nada dele, tanto ele quanto Bahar podem ir para o inferno e ele gostaria de ter morrido naquele acidente. Ela o ameaça dizendo que se alguma coisa acontecer com sua mãe ela o matará com as próprias mãos.